questão do Covid realmente é um tema bem mais... Está em alta, assim, e eu vejo muita dúvida com relação a quem é grupo de risco e versus benefício por incapacidade. Porque, assim, ó, muitas pessoas têm recorrido a mim, por exemplo, como profissional, porque os médicos dizem a eles que eles são grupo de risco em função de N fatores, ou é gravidez, ou é hipertensão, diabetes, enfim, outros que vão acabar surgindo aí ainda. E a dúvida que fica é, quem tem que afastar é o empregador, e ele tem que flexibilizar as normas de, enfim, ou o local de trabalho, ou a função durante a pandemia, ou se isso seria causa de benefício por incapacidade. Então, eu gostaria que o doutor André Bico respondesse essa questão, já que a minha dúvida eu vou deixar para no final sobrar um tempinho. E só mais uma coisa que um telespectador perguntou também, doutor Ney, sobre a questão da visão monocular. Isso também é outra questão que vem surgindo muito. E já também engatando aí na sua exposição, é caso, por exemplo, talvez, eu tenho um cliente que ele é motorista, é freteiro, e perdeu realmente a visão de um olho num acidente automobilístico. Só que para ser freteiro e trabalhar com isso, ele tem que ter a carteira C. E ele não pode renovar a carteira C com a visão monocular. Ele pode ter a carteira A e B, mas a C ele não pode mais. Então, esse, por exemplo, até seria também um exemplo, talvez, aí de benefício por incapacidade permanente. Se conseguir comprovar que por A mais B ele não tem, talvez, os requisitos para reabilitação profissional, que no meu caso o cliente tem uma idade já perto dos 60, né? Argumentar a questão da incapacidade social, né? Porque a incapacidade social é quando, por mais que a pessoa se reabilitasse, ela não é absorvida pelo mercado de trabalho, que acredito que seria, por exemplo, o caso desse meu cliente, porque a pessoa com uma idade avançada, se ela começasse a estudar agora mais um ano ou dois, com 60 anos, quem é que emprega uma pessoa, né? Que trabalhou sempre com frete, por exemplo, que trabalha na zona rural, que é o caso desse cliente. Então, também são vários requisitos, né, professor? Não é só a incapacidade física, mas a social também deve ser trabalhada em muitos processos, né? E a minha dúvida, não sei se gostaria de acrescentar. A questão da quarentena, do isolamento, né? Isso, quando é grupo de risco, se quem tem que se responsabilizar é a empresa pelo afastamento ou o INSS, porque, na verdade, o ser um grupo de risco não incapacita totalmente para o trabalho, talvez não se enquadrasse como incapacidade, mas e aí, né? Ou a gravidez, ou uma hipertensão, porque tem tido comprovação de que esses grupos eles estão tendo gravidez mesmo até um parto precoce, algum tipo de sequela, não sei muito bem a repercussão na criança, mas a mãe, enfim, foi mais ou menos essa pergunta. A empresa ou o INSS tem que ser responsabilizado pelo afastamento? Maravilha, não, ótima pergunta. Bom, nós tivemos, né, a Lei 13.979, e aí alguns artigos dela até perderam vigência. Esse é o problema depois, né, na conversão ali da medida provisória em lei, tivemos algumas coisas afastadas. No primeiro momento, me parece, quando veio lá em 2020 ainda, né, março, abril de 2020, toda o arcabouço legislativo ali para amparar essa questão de crise, né, a ideia era, e muitas vezes se colocou, né, que o governo, o INSS pagaria os benefícios desde o primeiro dia, mesmo para o segurado empregado, e ali, na Lei 13.979, tinha dois termos, isolamento e quarentena, que no jargão popular eles vêm sendo usados de maneira sinônima, e ali na lei não era, né? O isolamento era para aquelas pessoas que efetivamente estavam com o vírus, né? Eles estavam com o vírus, então eles precisavam se isolar, mas a quarentena era para aquelas que tinham a suspeita, né? Então ela ficava ali de quarentena para não ter contato com outras pessoas e, de repente, se tivesse a confirmação, ter contaminado outras pessoas. Mas o ponto e para aquelas pessoas que efetivamente não podem sair de casa para trabalhar, porque elas têm uma situação de grupo de risco. Olha, Helena, eu tenho uma opinião muito particular, mas eu confesso que é uma opinião minha particular, né? Eu entendo que o risco,
a ser coberto pelo benefício por incapacidade é a impossibilidade de auferir renda. A impossibilidade de auferir renda. E que isso decorra de alguma patologia. Tá? Para casos extremos, nós temos, por exemplo, a súmula 78, né, da TNU, que fala da questão da estigmatização do vírus HIV. Então, a pessoa pode até nem estar incapacitada, pode ter a doença, mas não estar incapacitada, mas pela questão da autoestigmatização, ele não conseguir se enquadrar no mercado de trabalho, ele ter direito ao benefício. Né? Então, é uma situação extrema que requer um tratamento extremo. Aqui me parece que também deveria ser esse o entendimento. Né? Aquela pessoa não está saindo de casa que ela não quer se encostar no Estado. A questão é, se ela sair, ela vai morrer. Ou a chance dela morrer é muito maior do que se outras pessoas que não têm comorbidades. Ah, André, mas tem pessoas que têm e não sabem e estão saindo e acabam morrendo. Ok, mas se eu já sei de antemão que a pessoa tem comorbidades, que essas comorbidades são importantes, porque até esse mesmo médico que eu citei agora há pouco, né, em conversas lá, ele sempre diz, na verdade as pessoas morrem de Covid. As pessoas morrem pelas comorbidades que elas têm, que são potencializadas pelo vírus. E me parece que é efetivamente isso que está acontecendo. Né? Então, se eu tenho a Constituição garantindo o direito à saúde, e aí a saúde até dentro de um aspecto preventivo, porque se a gente for ver o próprio Conselho Federal de Medicina, quando você pega lá, por exemplo, a resolução 1448 de 98, né, ele vai dizer lá que, na dúvida, o médico perito tem que concluir pelo afastamento. Para quê? Para não colocar aquela pessoa numa situação de risco que possa agravar o seu quadro de saúde. Né? Então, dentro dessa perspectiva toda, me parece que sim, essas pessoas tinham que ter o direito de ficar, se não conseguem. Agora, de novo, essa é a questão de prova, como a gente falou agora há pouco, aí, o doutor Ney bem frisou. Porque eu vou ter pessoas que têm comorbidades que conseguem trabalhar em casa, que podem fazer um home office. Né? Outras não. Né? Outras atividades ela vai ter que efetivamente estar lá prestando no local de trabalho. E aí, me parece que para essas, sim, eu tenho que falar aí na confissão do benefício.